Fala, gente, beleza? Ó, tô aqui tomando meu café. E aí, o que aconteceu? Ontem, por causa eu postei umas piadas sobre o Kleber Lucas, sobre a posição dele lá sobre o hino mais que a neve, ser racista e tal. Só que aí, postei no meu Instagram, deu uma repercussão até maior do que eu esperava, não esperava que o vídeo fosse... E como eu fiz piada sobre isso, tem muita gente que comentou lá e levou muito a sério e tal. Eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto, porque eu percebi algumas coisas assim sobre isso. E é óbvio que eu não vou nem entrar no mérito da questão teológica, porque isso já cansaram de falar a respeito disso. O Kleber Lucas distorceu um texto bíblico claramente falando sobre pecado, pureza, e quis militar em cima disso. Mas eu quero falar sobre outra coisa, sobre posicionamento. A questão do Kleber Lucas não é uma questão de errar, de ele ter errado. A questão que ele já se posicionou a respeito do que ele quer acreditar, do que ele quer viver a partir de uns tempos pra cá, correto? Então, isso aí é a decisão dele. Agora, gente, muito importante saber separar algumas coisas. Primeiro, o Evangelho, ele sempre foi, uma das características do Evangelho é apontar o erro, é apontar o pecado. E uma das principais características de um cristão é se arrepender. Então, toda vez que algo vai de contrário com a palavra de Deus, a obrigação do Evangelho é apontar o erro, e o dever de um cristão verdadeiro é se arrepender e voltar ao Evangelho. Beleza? Então, entendendo isso, não tem por que não apontar um erro. Então, cabe ao Kleber Lucas voltar para o caminho ou não. Isso é um dos pontos. Outro ponto importante é aprender a separar quem foi Kleber Lucas e a escolha dele a partir de agora, ou dos tempos para cá. Então, tudo que ele fez, eu ouço Kleber Lucas. As canções do Kleber Lucas para mim um dos maiores compositores que já existiram na igreja brasileira. Fui abençoado, me ajudou muito na minha caminhada de fé, cara. Canções como Deus Cuida de Mim, Jeová é Teu Cavaleiro, Aos Pés da Cruz, e diversas canções. Em momentos difíceis da minha vida, fui muito abençoado e edificado por essas canções. Então isso não vai apagar. O que ele fez não se apaga. O que ele fez está lá, foi bênção e me abençoou. A gente não pode olhar e querer apagar isso falando não serve mais. Não, eu vou continuar ouvindo essas canções que me abençoam, independente do Kleber Lucas, porque a inspiração dessas canções, eu creio, foram inspirações vindas diretamente de Deus. Robinho, mas aí quer dizer então que agora ele se perdeu e tal. Aí é uma escolha dele a partir de agora. E eu queria, só para exemplificar isso, e usar até a Bíblia para falar sobre isso, dar uma talagada aqui no meu cafezinho. Olha que interessante, olha isso aqui, porque o Kleber Lucas não foi sempre o que ele está sendo. Ele não teve sempre esse pensamento, ele não teve sempre essa distorção. Então é importante, porque muita gente está falando que ele nunca conheceu a Deus, que ele precisa se converter de verdade. Não é assim, gente. Quer ver? Vamos ver na Bíblia aqui uma coisa interessante que talvez você nunca tenha percebido. Olha isso aqui, ó. Em João 13, Jesus estava na ceia, João 13 e o 21 diz assim, ó: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Beleza? Nós já sabemos que era Judas, correto? Porque já está na Bíblia. Mas olha isso daqui, presta atenção. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, que era João. E esse fez Simão Pedro sinal, Pedro, dizendo: pergunta a ele a quem ele se refere. Olha que interessante. Nós sabemos que Judas foi o traidor, mas até esse momento nenhum dos discípulos desconfiava. Quando Jesus disse: um de vós há de me trair, eles ficavam perguntando de quem que ele está falando, quem será? Isso mostra que Judas não levantava desconfiança. Judas não foi sempre um traidor. Judas não tinha conduta que gerava os outros olharem, os outros 11 discípulos olharem para ele e falarem assim: esse cara é meio estranho, hein? Esse cara precisa, sei não, hein? Esse aí, não, gente. Na verdade, Judas, assim como eu entendo o Kleber Lucas, permitiu que algo entrasse no coração e se perdesse do caminho, se perdesse do propósito. Então, assim, o que Judas fez? Judas curou pessoas. Judas saía quando Jesus dava a ordem: vai de 2 em 2, entra nas cidades, cura os enfermos, liberta as pessoas. Judas ia. E isso foi bênção. Mas em determinado momento ele permitiu que o inimigo entrasse no coração dele e aí ele se perdeu. Então a gente não pode simplesmente pegar, assim como Judas, dizer que Judas sempre foi maldito e querer agora pegar o Kleber Lucas como se ele sempre fosse o que ele está sendo agora. E outra coisa importante, o papel do cristão também é exercer misericórdia. Que eu vejo de verdade aí, com muita tristeza, cristãos apontando, beleza, apontar o erro, tá tudo certo,
mas apontando com ódio, apontando com, sabe, com raiva. E é isso que eu queria falar aqui nesse vídeo, desabafar um pouco aqui com vocês sobre isso. Obrigadão, gente, espero que vocês tenham gostado desse meu raciocínio, espero que tenha sido bênção pra você também. Valeu, um grande abraço aí. Vou ver se eu posto aqui no canal, eu tenho que botar meu canal do YouTube pra funcionar de alguma forma. Talvez eu vou usar meu canal do YouTube para palavras de edificação. Tô pensando sobre isso, sei o que você acha disso, se é uma boa ideia, comenta aí o que você achou do vídeo, tá joia? Valeu, um grande abraço.